A todos que nos acompanham no nosso canal Conexão HB, sou o professor Maurício da disciplina de Ciências. Iremos falar hoje sobre 3 tópicos: parasitologia, virologia, epidemiologia. Tá? O que é o termo parasitologia? São as relações entre os seres vivos, onde se tem o parasita e o hospedeiro, por exemplo, o cachorro e a pulga. Pulga como parasita, cachorro como hospedeiro. Então, o que acontece? O parasita se beneficia do hospedeiro. Essa relação de dependência ela pode ser benéfica ou não. Aliás, para o parasita ela está sendo benéfica, mas para o hospedeiro ela pode trazer consequências como algumas doenças. Tá? A epidemiologia ela busca analisar as formas de contágio, a forma de propagação da doença, o agente causador, o agente transmissor. Né? E a virologia ela estuda diversos tipos de vírus, né? A composição, né? A estrutura, quais são as viroses, né? Que determinado vírus pode causar, né? E quais são os principais afetados, quais são os seres vivos afetados por determinado vírus. Tá? Então, alguns termos específicos relacionados a esses tópicos irei comentar agora, como vetor. O vetor é o agente transmissor da doença, agente etiológico, o agente causador da doença, profilaxia, formas de prevenção contra determinada doença. Tá? O que temos que estar sempre bem orientados como nos prevenir. Tá? Pandemia, o que quer dizer a pandemia? Né? Uma determinada doença que ela atinge todos uns continentes, né? Ela pode ser inclusive global, como estamos vivendo agora, né? Ela atinge vários países, várias regiões do mundo inteiro. A epidemia, né? Ela surge ali como um surto, né? É uma doença que ela se propaga numa determinada comunidade, uma determinada cidade. Né? Um exemplo de epidemia agora é no caso do estado do Paraná. Né? Temos alguns casos lá de dengue. As endemias são doenças que elas se mantêm ali, né? Elas vão e voltam, elas estão sempre presentes ali naquela comunidade, naquela cidade. Né? Essas são as endemias. Zoonoses virais. Zoonoses virais, o que? Doenças que podem ser transmitidas de animais para seres humanos, como por exemplo a raiva. Ela pode ser transmitida pela mordida do cachorro infectado, morcego infectado. Não significa que ele seja o causador da doença. Ele funciona aí como vetor, ele atua como vetor, né? Transmite a doença através da mordida. Arboviroses. Arboviroses são todas aquelas viroses transmitidas por artrópodes, seja aracnídeo ou seja inseto. Né? Temos aí o caso da Zika, chikungunya, dengue, são transmitidas por insetos. Né? Então aí nós temos um caso de arboviroses. Tá? Então, a virologia ela busca estudar a estrutura de cada vírus, né? A composição, quais são as enzimas presentes, né, nesse vírus. Acontece o seguinte: alguns podem ter a enzima de RNA e DNA, ou somente de DNA, ou somente de RNA. A influenza H1N1, por exemplo, ela possui 2 enzimas ali, a hemaglutinina e a neuraminidase, né, identificadas, né? Então, uma de hemaglutinina e uma de neuraminidase, por isso H1N1. Né? Tome conhecimento para as outras doenças, tá? Como a gripe aviária, a gripe suína. Tá? O porquê do nome tem a ver com a composição do vírus causador da doença. A virologia também ela busca estudar a forma de infecção pelo vírus. Como acontece? O vírus ele não é considerado como um ser vivo pela comunidade científica porque ele não possui metabolismo próprio.
nem a capacidade de replicação própria, ou seja, ele se reproduz através das células, tá? Como acontece, né? No interior da célula nós temos o DNA, e para que ocorra a síntese de proteína, o DNA precisa do RNA. O RNA faz a síntese de proteína, né? Atua, né, na síntese de proteínas, levando, né, até ao DNA. E a célula, ela se reproduz, nesse período que ela se reproduz, o vírus ataca, né, a célula porque ele precisa da síntese de proteínas que ele não consegue fazer por si só. Então, ele ataca as células e, conforme a multiplicação das células, ele espalha o seu DNA viral, né? Alguns de forma bem rápida e outros de forma mais lenta, né? Existe ali o período de incubação na dengue, na gripe, que permite que nós não identificamos a doença porque é uma fase assintomática em que nós não sentimos sintoma algum, tá? Então, era isso que eu queria comentar com vocês hoje, né, para que vocês busquem, pesquisem mais sobre as doenças, sejam elas causadas por bactérias, por vírus, tá? E espero que logo, logo nós nos encontremos em sala, tá? Então, se inscreva no nosso canal, né? Ative o sino de notificação para que você possa ficar informado de outros vídeos que ainda estão por vir, certo? Abraço, galerinha, e até logo.